Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro, um webinar realizado pelo SEMERGE. Quero agradecer em nome da nossa presidente, Cláudia Romano, a presença de todos vocês. Em especial, agradeço a presença dos nossos palestrantes, Dr. Daniel Cavalcante, Dr. Silvio Peçanha, que muito gentilmente concordaram em estar conosco aqui hoje para falar sobre esse assunto que estávamos falando aqui antes de iniciar, que está quente, né? Hoje, estamos ouvindo o tempo todo, acho que é um assunto que realmente preocupa muitas instituições de ensino. Então, eu não vou aqui me alongar, quero passar logo para o Max, que é o nosso assessor da nossa presidente, e que vai fazer aqui a mediação desse encontro. Max, está com você. Está sem som, Max. Olá, Vera. Olá, Silvio, Daniel. Olá a todos, todas que estão aqui nos assistindo. Nós conseguimos, é um tema como a Vera colocou, e nós estamos colocando um tema quente já. Ele tem esquentado, na verdade, a temperatura dele não tem baixado, né? Ele já começou quente, né, Silvio e Daniel? Começou final de abril do ano passado e ele só foi esquentando, esquentando e tornou agora cada vez mais um entorno de impactos significativos na formação médica e um direcionamento tanto pelo ponto de vista regulatório quanto pelo ponto de vista acadêmico, né, das nossas escolas médicas, né? É tão importante e a gente, o Silvio talvez tenha mais experiência disso, mas acho que a gente nunca viu uma parceria tão forte entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, né? Assim, uma conexão muito forte, então os direcionamentos muito impactantes em uma linha bem direcionada. Assim, então é uma satisfação dar início aqui a esse webinar, né, promovido pelo SEMERGE, que está reunindo entre o público aqui dirigentes de instituições de ensino, gestores acadêmicos, professores e todos aqueles que acompanham os desafios e as transformações da educação médica brasileira, né? A gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 10 estados participando além do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro todo, capital interior, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, é uma forma também de a gente identificar o quanto o tema é importante e, além do tema importante, o quanto o SEMERGE tem conseguido cada vez mais se posicionar dentro desses temas relevantes e impactar as instituições de ensino não apenas do estado do Rio de Janeiro, mas também dentro do território nacional. A publicação dessa medida da MP 1370, né, agora em junho, ela representa, sem dúvida, um dos movimentos mais significativos da política de formação médica das últimas décadas, né? A gente não está diante apenas da criação de um novo exame, isso está claro, estamos diante de uma mudança estrutural na forma como o Estado brasileiro, né, ele passa a avaliar a formação médica, né? E aí o Estado, não só o Poder Executivo, nós também temos aí, depois o Silvio vai poder comentar, a série de emendas que já têm surgido em relação à própria medida provisória. Nós tratamos aqui sobre a qualidade dos cursos e futuramente o próprio ingresso na profissão médica, né, que também está aqui já previsto na medida provisória. Ela amplia então esse papel do ENAMED, né, transformando o exame num instrumento que integra a avaliação da aprendizagem, a regulação da educação superior, a supervisão dos cursos e o exercício profissional propriamente, né? E traz, como qualquer aspecto regulatório, desse sentido, ele traz inúmeras oportunidades, mas também, e é o propósito daqui, a gente ajudar nessa série de dúvidas que a gente possa debater com profundidade e responsabilidade, né? Então, por exemplo, né, a gente vai aqui conversar como é que vai ficar o registro da nota individual do exame no histórico escolar, né, do estudante. Vai ter possibilidade de antecipar os resultados para não comprometer a colação de grau e o ingresso na residência médica, né? Como vai ser a transição para os estudantes que já estavam matriculados antes da MP? Existe algum fundamento jurídico, né, para que a instituição vincule a aprovação do estudante ao desempenho obtido no ENAMED, ou seja, como é que ele evolui dentro do curso ou no internato? Como serão tratadas as situações excepcionais no caso da ausência da prova? E quais os reflexos para o SUS, isso é importante, para o mercado de trabalho e para a própria organização das escolas médicas. Então, são todas questões, entre outras, que nós vamos tratar aqui hoje, né? Então, a gente precisa, e para esse debate, para enriquecer esse debate, a gente tem a honra de receber aqui o doutor Daniel Cavalcante, grande amigo, sócio da Covac Advogados,
uma das principais referências aí no Brasil em direito educacional, que vai analisar os aspectos jurídicos regulatórios da MP e os seus impactos nas instituições de ensino superior. E também com a participação do brilhante Dr. Silvio Peçanha, também amigo querido, que é o CEO lá do Instituto de Educação Médica, IDOMED, e VP da Edux, né, um dos VPs da Edux, que vai compartilhar também aqui a visão de quem lidera uma das maiores organizações de educação médica, né, do país e vivencia diariamente, né, quase que é, minutamente, a cada minuto, a cada hora, os desafios da gestão acadêmica e a formação dos futuros médicos, né? Então, em nome do CEMER, a gente agradece aqui a presença de todos que estão, todos que estão aqui participando. Esperamos que seja um momento de diálogo, de reflexão e de construção de caminhos para uma educação médica cada vez mais sólida e com qualidade, né? E sempre com compromisso, comprometimento e responsabilidade. Então, vou para a gente iniciar aqui. Vou pedir para o Daniel fazer o início. Daniel, seja bem-vindo. Você tem, acho que, uma pequena apresentação para ilustrar e enquadrar aqui o formato, né? Então, fique à vontade e obrigado. Obrigado, Max. Obrigado a todos. E obrigado, Vera. Obrigado à professora Cláudia pelo convite, presidente do CEMERG. Né? Professor Silvio também, grande colega. Né? Obrigado ao CEMERG pelo convite. Estou sempre à disposição. Fazer aqui uma pequena apresentação, né? Fazer uma apresentação simples, trazendo o que a medida provisória fez, de fato, né? A grande mudança dela, e, e trazendo aqui os principais elementos, né, para que a gente possa discutir, sobretudo porque tem uns desdobramentos e o rescaldo ainda, né, do ano passado. Na verdade, o rescaldo não é nem de avaliação, é um de regulação mesmo, sobretudo em razão da aplicação das medidas cautelares, né, das sanções. Acho que isso aí pode ser objeto das perguntas posteriormente. Bom, como foi dito, o Enamed, né, o Enamed, ele surgiu em 2025 por intermédio de portarias, né, foi regulamentado por portarias e também por algumas notas técnicas do INEP, que ainda perduram, eu creio que ainda falta ainda uma regulamentação específica em relação a isso, mas que, em função, eu creio que o Silvio deva falar sobre isso, em função da tramitação de um outro projeto de lei que tem lá no Congresso, né, é, que trata a respeito do exame de proficiência médica, que é um projeto que estava no estado bem avançado lá no Congresso. O governo federal preferiu editar a medida provisória 1370, com o objetivo de regulamentar de vez o Enamed e trazer para o Ministério da Educação a pauta para falar, de fato, quem é que teria mesmo a competência para fazer essa avaliação, né, dos cursos e dos alunos também. Então, é importante esclarecer que o Enamed ele trouxe uma modificação considerável em 5 legislações importantes. Então, a primeira foi a lei do Mais Médicos, né, 171, e foi o local onde foi instituído o Enamed mesmo, né, como uma avaliação, trazendo como requisito das 2 etapas avaliativas. Também, a medida provisória, ela também mudou a lei de sinais. Então, ela tirou o Enamed do fluxo normal do ENAD, né, e trouxe essa nova figura do exame próprio, né, um ENAD próprio para os cursos de medicina. E também foi também na lei de sinais que houve a previsão, a primeira, na verdade, que ratifica a possibilidade do MEC utilizar os resultados do ENAMED em processo de supervisão, né? É claro que isso ainda depende de regulamentação. Foi modificada a Lei 3.268, que fala a respeito dos conselhos, do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais, né, que torna a proficiência exigível legalmente para o registro no CRM, né? Então, foi também
a mudança, o local onde teve essa mudança, a Lei 6.932, de 81, que fala das residências médicas e que institui a nota do ENAMED como acesso direto às residências. Também houve uma modificação da lei do Revalida, né, que é lá de 2019, a Lei 3.956, que unifica a prova teórica de avaliação à segunda etapa do ENAMED. Então, inclusive, diga-se de passagem, o que o INEP diz é que muitos dos elementos que foram trazidos para a avaliação no ENAMED, né, o Socivo deve entrar nisso, com toda certeza veio, né, das experiências que o INEP ele já angariou durante todos esses anos no Revalida. Então, há uma tríade de objetivos em relação do novo modelo que foi proposto, né? Primeiro, a proficiência discente, que esse é um conceito que até então não havia, né? Então, há uma mudança considerável de um foco de uma avaliação institucional genérica para um desempenho real e individual do estudante no quarto e no sexto ano. Sobre outro aspecto, também passou a prever a supervisão estatal em relação aos cursos de medicina. É um gatilho direto que até então nunca existia. A gente discute muito que era muito similar a alguns procedimentos, não sei se vocês se recordam, na época do CPC, né, que 2011, por aí, em que o MEC também aplicava medidas cautelares. Foram 3 anos que o MEC, no final do ano, é, emitiam aquelas medidas cautelares, suspendendo ingressos de novos alunos, tudo com base no resultado do CPC dos cursos que eram aferidos naquele ano. E também gera dados, né, para regulação e planejamento, geração de dados estratégicos para direcionamento de políticas públicas, vagas de residência médica, integração de ensino no SUS. Então, esse são 3 objetivos previstos. É, há uma questão que sempre me perguntam, e eu já vou logo antecipar, questionando mesmo a parte constitucional. É constitucional o estabelecimento, a criação do ENAMED, não é? Temos, na verdade, um exemplo muito parecido, que é o exame da ordem, né? O exame da OAB, que também ela não proíbe, não inibe o livre exercício profissional, né? Mas, por outro lado, ela exige uma qualificação, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, há uma, há uma constitucionalidade, sim, em relação a a criação dessa legislação, né? E que, se eventualmente for questionado no STF, a probabilidade de êxito não é, é remota, né? A gente sabe que não é possível que vá ser questionado e não tem nem como saber, né? Porque realmente a gente espera de tudo, todo mundo questiona qualquer coisa, então não tem como saber, mas uma análise prévia já é possível saber que ela é uma legislação que é constitucional. Bom, o novo artigo 17A institui a criação do ENAMED nos conselhos, né? E há uma, uma cadeia de procedimentos em relação a eles, né? Então, quando tem o ingresso, primeira etapa do ENAMED, final do quarto ano, né, que são aqueles que devem fazer o exame, né? No pré-internato, ele é obrigado a fazer a primeira etapa do ENAMED. E a segunda etapa do ENAMED no final do sexto ano, né? A obtenção do nível de proficiente, evidentemente, que garante o registro. É importante, viu, Max, já antecipando algumas perguntas, é, na, na, isso aí tem uma razão de ser, tá? Em função da avaliação. O conceito do ENAMED, do segundo ENAMED, vai para o histórico do aluno. Então, as pessoas me perguntam, ele já vai para o histórico agora ou tem aquela regra de transição? Eu vou explicar qual é essa regra de transição agora, aqui na frente,
Mas, antes de entrar nessa questão, apenas a segunda etapa, a legislação estabelece que apenas a segunda etapa do ENAMED, ou seja, apenas é, aquele conceito obtido no sexto ano é que vai para o histórico do aluno. A medida provisória estabelece que o aluno ele pode fazer, né, refazer a prova do ENAMED, né, ela não estabelece a quantidade de vezes, provavelmente, evidentemente, que vai ser objeto de regulamentação, mas a primeira prova dele do ENAMED, do egresso, vai ficar no histórico. E tem uma razão de ser. O motivo é porque o Ministério da Educação ele quer utilizar essa prova, esse conceito que seria imutável para avaliação do curso. Então, por essa razão, ele não haveria, não poderia ser alterado, né, e nem poderia retirar do estudante do egresso esse esse conceito, tá? Então, é importante que se diga que mesmo que o aluno venha fazer uma nova avaliação posteriormente, aquela nota de corte é que vai ficar no, no no diploma não, inscrito lá nos documentos No acadêmicos do histórico aluno, escolar. histórico escolar. Então, regulação punitiva e supervisão estatal. Os cursos de medicina saem do ENAD tradicional, né, e o ENAMED torna-se termômetro direto da regulação punitiva. E isso aqui é uma questão que é objeto de discussão, inclusive discussões judiciais, né? Que é justamente o baixo desempenho do ENAMED, que está lá, que cria, diga-se de passagem, a LDB também foi alterada, né, com a lei do Mais Médicos, ou com a medida provisória, e a lei dos sinais é o que traz o fundamento atual, né, o que até então era bastante discutível, né, das medidas sancionatórias dentro do Sistema Nacional de Avaliação, que utiliza o desempenho do aluno para penalizar a instituição. Então, essa era a grande questão, tá? Então, evidentemente, esse dispositivo vai precisar de uma regulamentação. Por quê? Porque as penalidades, e aí eu acompanhei de perto, nunca foram anunciados para os cursos nem para os alunos, né? Então, quando o ENAMED foi criado, portaria 331, lá de março de 2025, quando ela foi criada, não existia previsão de punição absolutamente nenhuma. Na verdade, em nenhum contexto, em nenhum momento de todo o ENAMED do ano passado, foi dito que as instituições, eu teria algum ato normativo dizendo que as instituições seriam punidas, os cursos seriam punidos em função do resultado do ENAMED. E o único dispositivo, isso aí foi o único local que consta, né, aquelas faixas de penalidade, né? Então, dependendo da faixa de desempenho, o curso era penalizado com diminuição de vagas, proibição de realização de processo seletivo. O único local que consta isso é em uma nota técnica que foi encaminhada para as instituições no momento da aplicação das penalidades, né? Então, a aplicação das penalidades, eu acredito que tenha sido feita de uma maneira bastante assodada na época, e, sobretudo, em função dos diversos atropelos que aconteceram no ano passado, né? Como divulgação de insumos que não batiam, não eram condizentes, divulgação do próprio resultado em janeiro desse ano, que foram divulgados com base em insumos que não eram os mesmos daqueles de dezembro. Então, foi uma série de confusões que torna bastante precipitada a aplicação dessas penalidades. E a medida provisória traz uma regra de transição, que aí é importante fazer algumas explicações, né? Para os estudantes atuais, matriculados até a data da publicação, né, eles ficam isentos, né, do requisito de proficiência para inscrição no CRM. Ele só vale a partir dos alunos que vão entrar a partir de agora. Então, também os médicos formados, também, evidentemente, não precisam. Candidatos do Revalida também segue diretamente para a prova de habilidades clínicas. E os novos ingressantes tornam obrigatório. Agora, tem uma questão, Max, que é importante já antecipar, e
voltando àquela questão do registro no histórico, tá? O registro no histórico ele já vai ser obrigatório a partir do final desse ano, tá? Eu já estou te antecipando isso porque isso foi um objeto de discussão em em um seminário que o professor Ulisses do INEP já anunciou. E havia até uma preocupação das instituições, que era o seguinte, era o gap da divulgação, porque existem as datas da divulgação do ENAMED, que é meados de dezembro, só que os alunos concluintes de medicina, eles saem da instituição antes disso, né? Final de novembro, início de dezembro, eles estão participando de outras provas, né? Então, geralmente, os certificados de conclusões, eles são disponibilizados para os alunos no início de dezembro. Então, há um gap que, inclusive, o próprio professor Ulisses do INEP ficou de analisar para saber como que isso seria resolvido com as instituições, tá? Mas esse já, a partir da medida provisória, fica o registro do conceito do aluno também, tá? É, Em síntese, integração do sistema médico é uma apresentação bem simples, né? O ENAMED, ele tem esses tentáculos, né? Ele tem implicações nos sinais, na habilitação profissional, na residência médica e também alinhamento prático com as necessidades sociais. Em relação à residência médica, é, em em maio desse ano, também, antes mesmo da ENAMED, havia sido publicada uma portaria conjunta, eu acho que vocês chegaram a ver, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que permitiu a utilização já do ENAMED, não é, em algumas residências, né, direto a utilização do resultado do ENAMED poderia ser utilizado diretamente, não em percentuais, né, em alguns tipos de residência médica. Eu acredito que o professor Silvio deva falar a respeito disso. Com relação aos desdobramentos da medida provisória, a gente pode debater porque a gente tem o conhecimento de que existem algumas emendas, algumas poucas que não são tão poucas. Eu creio que o professor Silvio ele vai adentrar nesse campo. Pois bem, Max, isso aqui é apenas para a gente começar, porque eu acredito que o que vale a mais realmente é tirar as dúvidas dos nossos colegas. Doutor Daniel, muito obrigado, meu amigo. Você montou aí a moldura, né, dessa configuração regulatória jurídica toda. E agora eu vou passar a bola para o Silvio e depois a gente dialoga entre nós. O Silvio já pediu também aqui no chat, e o Semérgio também, e eu também pedindo aqui. As dúvidas vocês encaminhem no chat aqui para nós, que vai enriquecer bastante o debate. Senão eu vou trazer um monte de perguntas aqui da minha cabeça, que também são válidas, mas seria legal a gente apontar diretamente as dores que estão dentro dos associados, né? Para a gente direcionar essas perguntas, tá bom? Meu amigo Silvio, fica à vontade com você, tá? Boa tarde, então, a todos e todas, e agradecer mais uma vez ao CEMED, ao Max, né, e toda a diretoria do CEMED, a professora Cláudia Romano, a professora Vera, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Daniel, né, e os demais colegas. Acho que sim, a gente precisa é, clarificar aqui, iluminar alguns pontos que me parece que têm sido recorrentes nas dúvidas, mas o objetivo nosso também aqui com esse encontro é que a gente possa ter a manifestação dos colegas aqui no chat e a gente consiga direcionar as principais dúvidas. Mas eu acho que tem algumas delas que já estão bastante comuns em diferentes momentos em que a gente conversa sobre o assunto, e aí eu queria organizar algumas delas aqui como ponto de disparador, né, disparadores aqui da nossa discussão. Primeiro, que há uma certa confusão em relação à colação de grau e o calendário, né, vamos dizer assim, do ENAMED, porque ainda que realizar o ENAMED seja um componente curricular obrigatório, ainda não é componente curricular obrigatório, ainda que seja tema de algumas emendas, é a utilização do resultado. Então, colar grau é uma condição que depende da integralização dos componentes curriculares do curso e
não tem relação direta com a realização do ENAMED. Portanto, o aluno que integralizar todas as unidades curriculares, né, todos os componentes curriculares, atividades acadêmicas complementares e tudo que está previsto ali para a integralização e ter realizado a prova e ter ali o registro da presença indicado pela IES, vale dizer que, historicamente, se esperava a publicação da situação de regularidade do estudante. A medicina, ao longo do tempo, vem solicitando, e aí é papel das entidades que representam os cursos e a mantenedora de medicina, apontando que o aluno de medicina ele precisa colar grau ainda em dezembro, porque muitas vezes ele é o momento em que ele ocupa alguns postos de trabalho que são deixados por os colegas mais antigos, sejam para residência, sejam porque estão evoluindo para outras condições. Então, é muito comum, a maior parte dos cursos espera a virada de base no final do ciclo de cada ano, para então definir, apurar quem foi ou não aprovado, quem está em condições ou não de colar grau. Então, é muito comum que no final do ano alguns cursos de ensino superior venham a colar grau efetivamente só em janeiro. A medicina, historicamente, solicita que isso seja antecipado, para que esse estudante possa ali colar o grau ainda no final de novembro, início de dezembro, que é o mais comum quando a gente vê entre as instituições. E aí vale dizer que, como a condição de registro da regularidade do estudante por parte da IES, usando aquele código alfanumérico e o coordenador de curso, imputando no sistema ENAD, ele acontece até o dia 11 de novembro. Então, se integralizou toda a carga horária do curso, todos os componentes curriculares, e o coordenador, de posse do código alfanumérico, ele registrou a presença do estudante no sistema, o estudante está habilitado para colar grau. Só que, como bem colocou o doutor Daniel, para esse já final de ano, nós não podemos colar o grau do estudante antes de termos o conceito do ENAMED, porque o conceito ENAMED, a partir do momento que a MP é publicada, ele passa a ser obrigatoriamente inserido no histórico, não é no diploma. Lá atrás havia uma discussão, vai fazer uma anotação no diploma e tal. O que está consolidado? Não é no diploma, é no histórico. E outra coisa consolidada também, a partir dos questionamentos que têm sido feitos ao Ministério da Saúde e da Educação, é que não vai aparecer proficiente ou não proficiente, não é sobre isso. O estudante vai ter o primeiro resultado da segunda etapa do ENAMED constando do seu histórico em relação ao seu score. Então, não é proficiente ou não proficiente. Se ele, por exemplo, teve um score, um conceito do ENAMED de 52, vai aparecer 52. Nós sabemos que hoje, devido ao estabelecimento do ponto de corte da proficiência, é 60 a pontuação mínima para ele ser considerado proficiente. Mas como isso pode mudar, isso pode, de alguma maneira, isso pode ser alterado, o que vai aparecer no histórico dele é Silvio, lá no histórico, conceito ENAMED, 52, ponto. Não é proficiente ou não proficiente. Só que, para que a gente consiga colar o grau dele, constando, entende-se o seguinte, o único dispositivo que tem transição, ou seja, que só vale para os ingressantes a partir da publicação da MP, é a condição de proficiência para o exercício profissional, que é a discussão lá do ProfMed, a discussão do que se assemelharia ali à prova da OAB. O exercício profissional está condicionado à proficiência apenas para os ingressantes. Mas, Silvio, eu vi que tem emendas sugerindo que isso seja reduzido, que a transição reduza para o quarto ano e libere dessa obrigatoriedade apenas os internos. É verdade. Isso tem apareceu nas emendas. Mas isso não está posto. Então, o que tem hoje de concreto é que só o ingressante que iniciou o curso ou iniciará agora, a partir do meio do ano, portanto, depois da publicação da MP, partindo do princípio que ela não venha a sofrer nenhuma alteração nesse dispositivo, quando votada, né, e se torne lei, o ingressante, então, dos cursos, por isso que nós, já gestores de medicina, já estamos nos organizando para, de forma transparente, comunicar aos ingressantes do meio do ano que, quando eles
lá no final do curso estiverem, vão precisar da Sim. Já proficiência. teria que ter, né, doutor Silvio? Já isso no contrato de prestação de serviços, né? Claro, Na verdade, matrículas que realizaram até 19 de junho já não entram, novas de 19 de junho já não entram nessa, após 19 de junho, né? claro. Se porventura ainda tinham algumas matrículas acontecendo naquele momento, o que é menos provável, dado que o ciclo já está, né, iniciado no primeiro semestre, mas o fato é que a partir daquela data, qualquer matrícula, então, se caracteriza como sendo um estudante que, quando chegar, vale dizer, para a gente não confundir as duas coisas, a prova de progressão para o internato das DCNs não tem nenhuma relação com a prova de quarto ano do ENAMED. São duas coisas absolutamente distintas. As pessoas também, alguns criam um pouco de confusão. Quem faz a prova do quarto ano? Quem faz a prova do quarto ano é o aluno que termina ali o sétimo período ou o quarto ano do curso. Perdão, o oitavo período, né? O oitavo período ou o quarto ano, nas diretrizes também, aqueles que ingressaram em 2026, quando no quarto ano estiverem, para a progressão para o quarto ano, para o quinto ano, vão precisar fazer uma prova que não é o ENAMED. Ele tem componente atitudinal, comportamental, prático, psicomotor. Então, na verdade, não é uma prova de um exame de cunho cognitivo apenas. Essa é, até o momento, o ENAMED. Então, um estudante de oitavo período fará o ENAMED, assim como o aluno de 12º período. Agora, o que é importante a gente considerar é que está previsto que a divulgação, que até então era só para o estudante e agora passa a ser também para a IES, portanto, a publicação dos microdados, ela acontece só dia 4/12, pelo calendário que está até o momento divulgado. Então, significa que, apesar de eu registrar a regularidade do estudante dia 11 de novembro, eu só consigo ter efetivamente os microdados para que eu possa inserir no histórico no dia 4/12. O que significa isso? Significa que os estudantes de medicina só poderão colar grau a partir do dia 4/12. E aí depois o doutor Daniel me corrige, né, afinal eu sou médico e o jurista ali, o advogado aí. Então, o ponto é, pelo que nós estamos compreendendo, por que se solicita a antecipação da publicação ou disponibilização dos microdados para a IES? Porque os estudantes de medicina têm, historicamente, o desejo de colar grau ali no início de dezembro. Agora, não é mal nenhum, porque tem gente que talvez esteja confundindo o dia 14 de dezembro, que é a divulgação do conceito ENAD e os microdados. Está escrito isso lá no calendário. Mas quando a divulgação do boletim de desempenho for dada ao estudante, ela também será dada à IES. Então, temos que confirmar esses dados com o INEP, mas se a divulgação do resultado individual do estudante concluinte, porque o de quarto ano só vai ter esse resultado lá em janeiro. Se a divulgação do resultado individual do estudante concluinte, portanto, a segunda etapa da prova, portanto, o 12º período, vai acontecer no dia 4/12 no sistema ENAD, o coordenador de curso também vai ter acesso. Então, ele pode se apropriar dos dados, enviar lá para o seu sistema acadêmico e inserir no histórico e colar o grau do estudante, por exemplo, no dia 5, dia 6, dia 7 de dezembro, que é o que mais comumente acontece. Falando da minha realidade aqui, na nossa instituição já está padronizado que aluno de medicina cola grau entre o dia 5 e 10 de dezembro e 5 e 10 de julho de cada ano. Então, quando eu vi o dia 4/12, eu entendo que está dentro da minha janela, não estou preocupado com isso, por exemplo. Agora, se a gente só pudesse apropriar do dado no dia 14/12, aí eu concordo que nós temos um problema, porque na maior parte das escolas, logo ali por volta do dia 15, 16, a gente começa ali o recesso, as férias e tal, e aí vai ter um pouco de tumulto para colar grau de estudante de medicina dia 16, 17 de dezembro. Realmente fica complicado. Os CRMs também começam a fechar, então o aluno vai ter que pegar a ata de colação de grau e o histórico e correr no CRM para poder marcar ali, para ele então emitir o registro profissional para que ele possa pegar os plantões de final de ano, possa assumir as posições de trabalho ali de final de ano. Então tem um ponto aqui bem interessante
que é essa questão. Colar grau não é o problema. O problema é colar grau com o conceito ENAD no histórico. E aí, claro que seria muito melhor se a gente tivesse a antecipação dessa disponibilização dos dados ali para o final de novembro, ficaria mais confortável. Só que o próprio INEP diz que tem alguns desafios em relação a isso, que é por conta da eventual reaplicação da prova, a questão da análise dos recursos. Então, tem um desafio, que já está sendo apontado, de antecipar. E qual é o pleito da antecipação? O motivo da antecipação é justamente garantir esses tempos e movimentos para que o aluno, ali no início de dezembro, possa colar grau. E aí, eu só fechando essa primeira fala aqui mais geral, que eu tenho certeza que é, a gente vai ter muita dúvida em relação ainda a esses pontos. É, Algumas emendas, né, têm sugerido, entre outras coisas, que a gente possa se apropriar desses dados e, para além de colocar no histórico, possa convalidar isso e incluir dentro do nosso sistema de avaliação interna. Então, algumas escolas querem pegar, por exemplo, o resultado, não é proficiente ou não, o resultado, por exemplo, de 0 a 100, o estudante foi lá e teve um desempenho de 40%. Que esse 4 de 10 possa compor ali a fórmula de, seja, tem um componente ali somativo dentro da média final do último rodízio do internato. Faz sentido, porque é um conteúdo acumulativo, um conteúdo com a matriz de referência alinhada às diretrizes, não é uma matriz de referência como algumas residências, rodapé de livro, doença rara, não é sobre isso. É sobre tomada de decisão, contextualização do campo onde ocorre aquela condição. Então, tem uma questão muito alinhada à matriz de referência. Então, algumas escolas pedem que esse resultado possa ser internalizado e colocado valendo um percentual da parte teórica do último rodízio do internato. É claro, isso não vai determinar a reprovação, porque tem outros componentes. Tem o mini-CIEX, tem a parte prática, tem o acompanhamento do preceptor, e tem um pedaço teórico. E desse pedaço teórico, por que não trazer o ENAMED para esse cálculo? Mas, para isso ainda não está devidamente respaldado legalmente. A MP precisa trazer de forma clara essa previsão de que a IES, para além de ter acesso ao dado, possa não só usá-la de forma diagnóstica, e também colocar o histórico, mas que possa trazer para o seu processo de avaliação interna. Então, avaliação do estudante, né? Então, esses são alguns primeiros pontos, Max, assim, para a gente só provocar um pouco, porque existem realmente algumas dúvidas conceituais em relação a como cola grau, a utilização da média, o proficiente. E aí vale dizer que se até o ingressante chegar à conclusão do curso, pode ser que sim, um estudante não proficiente cole grau e tenha no seu histórico, ele seja diplomado, mas ele no mercado de trabalho possa ser confrontado no sentido de, por exemplo, um empregador dizer: dá seu histórico, eu quero ver qual foi o seu desempenho no ENAMED. E se ele foi um não proficiente, isso no limite poderá atrapalhar, vamos dizer assim, impactar a empregabilidade ou a trabalhabilidade desse egresso, né? Ainda que ele não será estigmatizado como proficiente ou não, eventualmente o empregador pode querer, entre os documentos exigidos para processo de seleção, atração e seleção, usar essa questão do, do desempenho do estudante no ENAMED. Então, são essas primeiras reflexões, e aí te devolvo a palavra aí, e estimulando que os colegas no chat compartilhem suas questões e a gente possa juntos construir uma visão mais clara sobre o que está acontecendo. Silvio, muito obrigado. Você já, já trouxe boa parte das dúvidas que permeiam as instituições de ensino, né? Essa definição que você trouxe sobre o que não é se é proficiente ou não que está no histórico, mas é o score. Isso tem um significado bem diferente, né? E isso pode ser até validado depois para os contratantes contratarem em cima de um score, não em cima apenas de uma proficiência ou não proficiência. Você dá até mais informação à sociedade
do que simplesmente dizer proficiente ou não proficiente, né? É, sobre essa questão que você trouxe agora por último, em relação a utilizar como aspecto somativo na entrada do internato, eu creio que a MP ou qualquer dispositivo à frente não vai querer dizer algo sobre isso. Acho que vai deixar isso dentro da autonomia universitária de utilização. Você já definiu aqui que, e é claro que é um componente curricular que está alinhado às DCNs, que faz parte da estratégia de avaliação. Eu acho que vai caber aí as instituições de ensino terem esse aspecto inovador, ou uma certa dose de ousadia de colocarem isso, mas é importante verificar pelos seus jurídicos, né? Os seus contratos de prestação de serviço, deixar isso muito bem comunicado. Acho que a comunicação, boa parte daquilo que a gente está falando é comunicação com os estudantes e com os professores para deixar claro esse processo todo que aflige. A gente já teve uma série de questões aqui. Eu vou trazer uma primeira do amigo Vianney, que está aqui nos assistindo, querido amigo Vianney, que está sempre fazendo provocações para todos nós, né, e para a comunidade educacional. Acho que essa pergunta é mais direcionada para o Daniel. Daniel, não sei se você chegou a ver no chat a pergunta do Vianney, mas eu posso fazer a leitura para você aqui. Faz a É, pergunta, que tá, todos compartilham. tá, então eu vou fazer a leitura para você aqui. Ele colocou aqui, Daniel querido, o diploma digital é acompanhado do histórico digital. Se o aluno for não proficiente na primeira prova e for proficiente na segunda rodada que ele fizer, como fica no histórico? Primeira coisa colocada aqui pelo Silvio, e o entendimento é que não é a questão de não proficiente ou proficiente, é o score. Mas esse score vai estar lá no histórico, né? Vai ficar um constrangimento eterno para o egresso? Pergunto se isso não configura bloqueio duplo grau de jurisdição consagrado na Constituição. É, tudo bom? Bom falar com você. É o seguinte, no histórico ficará o número, né, a proficiência consolidada, vamos dizer assim, do resultado do último, né, do primeiro resultado, quando ele está saindo do sexto ano, tá? Então, a própria MP, ela é bastante explícita em relação a isso, tá? Então, ficaria isso. Aí diz assim, mas fica o constrangimento. Não, não fica, porque o aluno, ele pode fazer a prova novamente. Como proficiente ou não proficiente, vai ser condição para o registro, não é? Então, ele pode, se ele não tirar o conceito, vai ficar no histórico dele, mas ele pode ter alcançado a proficiência e conseguir tirar o seu registro, tá? Então, ele pode ter no histórico a não proficiência, mas ele pode ter a proficiência futura que garante a melhoria dele, vamos dizer assim, e que, no final das contas, limparia, vamos dizer assim, a situação. Mas tudo isso a gente está falando porque são possibilidades que existem na medida provisória, mas como toda medida provisória que incorpora aquelas regras nos ordenamentos jurídicos específicos, né? Essa medida provisória ela altera várias legislações, né? Nada obsta que haja uma regulamentação em relação a isso, entendeu? Então, ainda que traga dessa forma, e como o próprio Silvio falou, olha, a- tinham 471 emendas dessa medida provisória, né? Então, existem emendas de todos os tipos aí, inclusive relativas exatamente a essa situação. Então, a gente não sabe ainda como vai vir, mas agora, a preço de hoje, né, o que vigora realmente no histórico é o resultado do aluno que sai do sexto ano. Segundo o Ulisses, do INEP, que aquilo tinha uma razão, né, que é justamente para ter aquele conceito como se fosse materializado para o, o, o resultado, o corte da instituição, certo? Quando o aluno sai de lá, ele já não pertenceria mais à instituição, né? Então, no histórico dele ficaria apenas aquilo. Max, você tá no mute. Perfeito, Daniel. Eu vou aproveitar, em cima de uma fala que eu coloquei agora antes de trazer a pergunta para o Daniel, Silvio. O Marcelo Rosa, que é reitor da UNIG, né, em relação a essa questão do estudante de utilizar a nota, por exemplo, do aluno que está no pré-internato para entrar no internato. É, se você acredita que vai ter uma normatização disso vindo
do Estado, ou se isso vai ainda, como eu coloquei, ficar mais da característica da autonomia. O Marcelo Rosa está colocando aqui porque acha que precisaria de ter um respaldo do governo para os alunos que estão agora matriculados, a gente criar essa regra agora para não entrar no internato mediante uma nota do ENAMED no pré-internato. O que você imagina em É, relação a esse contexto? vamos Daniel lá. e o Silvio. Bom, ainda não tem regulamentação em relação a isso, não, mas com toda certeza vai sair sim essa regulamentação. O que foi dito nesse seminário que o Ulisses falou? Pode utilizar o INEP e o MEC, eles não vão se meter nisso, não. É. Mas se é uma avaliação que se ela pode ser utilizada para esse tipo de ingresso, seria uma prerrogativa que a instituição teria, tá certo? Segundo o que foi dito pelo professor Ulisses essa semana. Silvio, o que é que você considera em relação a isso? É, nas interações que a gente tem tido, é exatamente como o doutor Daniel falou. Eles dizem o seguinte: olha, no nosso entendimento vocês podem usar, já está franqueado para usar. Se a gente vai, está dizendo que a gente vai disponibilizar o dado, vocês usem o dado como quiserem. E aí, ontem, o presidente da ABEM, o Sandro, citou um exemplo do estrito senso, que muitas instituições só colam o grau do estudante, só permitem a defesa quando eles apresentam determinadas condições externas. Em alguns casos, o Conselho Superior da IES define que, para além de integralizar toda a carga horária do curso, por exemplo, só cola grau aquele que publicar, só cola grau aquele que estiver uma demonstração de uma proficiência em determinada condição externa. Então, isso leva a gente a crer que sim, que a gente, desde que os regimentos internos, os conselhos superiores aprovem que será convalidada a nota de uma avaliação externa, isso é possível. Mas ainda assim, nós estamos pedindo muito que isso seja ainda mais claro na MP. Então, algumas emendas elas visam dar maior segurança jurídica, porque hoje nós estamos diante de uma situação muito complexa, porque existem é, situações onde há uma polarização, né? As instituições estão aumentando o rigor, por exemplo, das avaliações. Então, historicamente, não se reprovava no internato, em escolas nem públicas nem privadas. Agora, se surge a necessidade ou surge a consequência de reprovar no internato, e por conta do aumento do rigor dos processos avaliativos, e isso está gerando uma série de desconfortos. Então, para que nós tenhamos a segurança jurídica necessária, eu entendo que a gente tem que continuar solicitando que na MP fique inequívoco, explícito, que essa disponibilização dos microdados ela pode ser usada, inclusive, para fins de uso no seu sistema de avaliação interno do curso. Então, assim, eu concordo que, mesmo que isso não aconteça, muitas instituições assim o farão, assim como, em alguns casos, você tem situação de internalizar o resultado do teste de progresso, por exemplo. Então, você pega lá o teste de progresso e atribui ponto, por exemplo. Mas é muito importante que a gente tenha respaldo, porque aí não é sobre poder ou não poder, é sobre o desgaste jurídico que isso pode causar. Agora, se vier na MP explícito, líquido e certo, não abre discussão jurídica nenhuma. Ó, a IES pode usar a nota e está resolvido o problema. Agora, na dúvida, nós teremos muito problema, muita dor de cabeça com isso. E aí eu até vejo, Max, vou tomar a liberdade aqui, eu vejo algumas perguntas Uhum. relacionadas à questão de termos incluído os estudantes do 11º período na base de enamedistas. E o que a gente tem de concreto também a partir das respostas do diretor Ulisses e outras manifestações? Que provavelmente, tecnicamente, não vai simplesmente se excluir os alunos do 11º, até porque essa diferença entre quem virou primeiro, quem é 12º, ela é de domínio da escola. Mas vocês vão lembrar que o setor solicitou muito que o INEP abrisse uma nova janela de retificação para os reprovados, aqueles que, porventura, do 10º período não foram para o 11º.
está prevista essa janela de retificação, só que ela é uma janela que visa não permitir que você insira ninguém, mas que você aponte aqueles que, porventura, tenham sido reprovados. O que está parecendo que é o que vai acontecer é que nessa janela, essa mesma janela, será permitida a IES indicar os alunos de 11º período para que eles não façam a prova. Vai ficar franqueado ao estudante fazer a prova, porque muitos já, inclusive, já pagaram para fazer essa prova para fins de residência. Então, não é que você vai impedir o aluno de 11º a fazer. Ele pode fazer como treineiro, ele pode fazer... Mas vale dizer, é importante nós orientarmos os estudantes que os alunos de 10º que viraram 11º, eles serão obrigados a fazer a prova de maio do ano que vem. Então, essa prova de dezembro, ela não vale como componente curricular obrigatório para ele. Se ele não fizer a de maio, ele não cola grau. E não gera conceito, né, Silvio? É importante entender isso também. Não impacta o conceito. Não gera conceito. Então, o que vai acontecer, que é uma dúvida muito recorrente? Nós inscrevemos alunos de 10º que viraram agora 11º. Eles vão contabilizar para o conceito ENAD do curso? Não. Segundo, essa nota é a que vai para o histórico dele? Não. Não. Terceiro, ele vai ser expurgado da base? Também não. Eles, na hora da retificação, nós, IES, teremos que indicar para o INEP aqueles estudantes que não evoluíram para o 11º período, o 12º período, perdão, e, portanto, deixam de fazer parte da base da amostra que vai caracterizar o conceito do curso, que depois, a partir daquela tabela de proficientes sobre válidos, define o conceito ENAD, de 1 a 5. Então, isso é uma dúvida muito recorrente, ainda não tem nada público e formal sobre isso, mas tem as falas, né? Exatamente. Nas falas que nós captamos, né, ao longo desse processo, é isso que deve acontecer com estudantes do 11º período. Só complementando aqui o que o Silvio falou, é que, pelo que o INEP falou, vai ter uma retificação do edital para explicar essas condições, né, que são bastante importantes. Vai ser aberto esse prazo, né, para que as instituições possam dizer exatamente quais são os alunos, porque o que acontece é que quando os alunos começaram a fazer as inscrições para esse ENAMED de agora, não tinha sido publicada a medida provisória, né? Então, vários alunos se inscreveram e eles não deveriam fazer a prova. Mas já estão inscritos, vai ter essa regra que o professor Silvio explicou e que vai ser extremamente importante que as instituições cumpram o prazo para que elas coloquem quais são os alunos que não se enquadrariam na condição, né? E os alunos vão poder fazer a prova, né? Como o professor Silvio falou, e esses aí não serão contabilizados para fim do conceito lá da proficiência. Assim, até o professor Marcelo Rosa, reitor da Unig, está fazendo perguntas em torno disso, para a gente até finalizar essa parte, né? Mas, pelo que entendendo aqui, Silvio, então é o seguinte, os alunos que estavam ora no 10º, agora em 26.1, e avançaram para o 11º, esses alunos, eles vão poder fazer a prova, serão considerados como treineiros ou não, mas isso não vai configurar conceito, nem proficiência. É isso. Agora, já estava previsto no edital anterior, agora início de agosto, só para pegar com vocês, já tinha aberto para a página do coordenador do curso fazer as retificações de alunos que não conseguiram evoluir da forma que estava previsto, que é uma outra questão. Isso já existia antes da MP. Antes da MP já estava isso previsto no calendário, ou seja, virou o semestre, o aluno que estava previsto para ser 12º, não virou 12º por um motivo ou outro, abre o prazo agora em agosto, até acho que é 18 de agosto, de 13 a 18, algo assim, em que o quê? Em que você pode fazer a exclusão desse aluno. Então, essa questão. O aluno que está agora, que saiu do 10º para o 11º, mesmo assim ele quer fazer a prova. Ele vai fazer a prova agora, ele vai fazer como treineiro, é isso. E em abril ou maio, até o Silvio adiantou já uma parte da conversa aqui, o Silvio falou maio, mas eu já ouvi também o pessoal dizendo que pode ser abril, né? Do próximo semestre, ele vai fazer como 12º e aí validando. Ele vai fazer 2 vezes, tá? Até responder aqui o Marcelo e outras questões que estão vindo. Então, acho que aqui a gente respondeu boa parte das questões que o Marcelo Rosa trouxe.
Respondemos algumas questões aqui também que o Nilo Rezende também trouxe. A Aline Saavedra, também da Econ Rio, também trouxe questões nesse sentido. Então, acho que a gente conseguiu fazer um contorno em cima dessa dúvida, né? Dos alunos pré-internato, se pode ter barreiras para entrar no internato ou não, e em relação ao que se configura como aluno de fato concluinte agora, considerando que entrou a variável semestralidade. A gente só está falando isso porque entrou a variável semestralidade, né? Então, aí tem algumas outras perguntas de fundo mais estrutural, tanto da Elaine, principalmente da Elaine, mas antes, eu acho que antes da questão estrutural mais do curso, eu queria trazer alguma outra questão aqui e aí pro Silvio. Se essa retenção do grau médico, né, ou essa provável retenção que se imagina para futuros ingressantes impactará o mercado de trabalho e o SUS. Como é que você vê, na verdade, nem dos ingressantes, como é que você vê essa relação com o SUS? Né, o SUS tem uma demanda crescente e a gente está tentando fazer uma gerência aqui de compressão do avanço. Como é que você vê essa variável, Silvio? Então, Max, esse é um ponto que tem sido bastante trazido, e ontem, na conversa que tivemos com o secretário Felipe Proenzo, também foi um tema que foi abordado, e eu penso que nosso sistema de saúde no Brasil ele é muito peculiar, né? E ele tem uma característica que toda e qualquer equipe de saúde da família, por exemplo, depende para que seja completa, entre outros profissionais de saúde, da presença do médico, e a gente tem um modelo onde realmente, em qualquer lugar do Brasil, inclusive no interior e tal, a necessidade de provimento de profissionais médicos é bastante importante. É, e a questão desse balanço, eu não veria com grande preocupação, não, porque exatamente é um processo dinâmico, aonde o foco aqui é a qualidade. Então, eventualmente, você ter quando os ingressantes chegarem lá no final do curso, alguns deles, um percentual deles, né, que não sejam proficientes, imagina-se que toda a política pública, a partir da Lei 12871 do Mais Médicos, ela pressupõe você ampliar o número de oferta de cursos de medicina e vagas para que você dê conta da adequada, do adequado provisionamento, inclusive por meio de bolsas assistenciais, como é o caso da Bolsa do Mais Médicos, que acaba por direcionar profissionais para regiões mais carentes e especialidades prioritárias. Então, não parece ser um problema, porque existe, como eu disse, esse balanço. Esse balanço ele vai ser importante de acordo com a definição ali das políticas públicas que são indutoras de maior direcionamento desses médicos para onde, porventura, você tiver alguma carência maior. Então, em outras palavras, se o percentual de não proficientes for tão grande a ponto de alguma região ficar desassistida, caberá às políticas públicas indutoras, como Mais Médicos, por exemplo, direcionar provimento e profissionais para essas regiões para que esse eventual gap não chegue a trazer um impacto para o SUS e para a sociedade. Então, eu acho que é uma questão de balanço. Tivemos nos últimos anos um aumento expressivo de vagas de medicina, de ingressantes. A gente está chegando aí a quase 60 mil vagas, né, anuais autorizadas, e você tem ainda uma concentração muito grande de profissionais em regiões capital, regiões metropolitanas e tudo. Então, vai depender muito desse balanço. Se porventura, nas regiões mais do interior, você tiver um número maior de não proficientes em detrimento das capitais, terá que haver alguns mecanismos para balancear isso. Porque a verdade é que a relação médico com o habitante do Brasil, ela é adequada. O problema é a concentração. Então, isso não vai mudar na lógica da proficiência. Se os cursos que estão interiorizados tiverem performances melhores, né, em que seus egressos estiverem um percentual maior de proficientes e, consequentemente, de colegas que vão poder exercer a profissão, talvez em grandes centros, onde você tem já uma saturação, o percentual de não proficientes pode ser maior e a coisa se equilibre. Então, não dá para a gente cravar Uhum. que essa restrição de registros profissionais daqui a 6 anos, ela vai necessariamente, não é uma proxy assim tão clara, tão É. binária, a ponto de dizer que isso vai trazer problemas de provimento
para o sistema de saúde. Vai depender muito da localização de cada condição, da demografia médica, das políticas públicas que são indutoras de descentralização da concentração de médicos. Então, isso é multifatorial. Então, É assim, abrir um campo de pesquisa, né, Silvio? Eu acho que abrir um campo de pesquisa. Assim, não existe. exatamente. Não vejo É, como algo assim tão apocalíptico ou binário, né? eu acho que Vai ter 20% de não proficientes, eu vou ter uma perda contínua de provimento e vou ter uma menor concentração de médico por mil habitantes no interior do Pará. Pode ser, mas isso não é tão binário assim. Eu acho que demanda um pouquinho mais de variáveis para a gente cravar isso. Silvio, até eu acho que tem questões também que agora existe uma associação mais forte também com Revalida, né? Então, assim, a gente vai começar a abrir um campo de estudo possível aí também, de mostrar se de fato o médico formado no Brasil é um bom médico ou não é um bom médico comparado com médicos que vieram de formação de outros locais, seja Portugal, Perfeito. Espanha, Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, porque a gente tem as crenças, nós não formamos bons médicos. Mas você esticando agora essa linha e tendo parâmetros que se conversam, né, estatisticamente e pedagogicamente, a gente vai começar a apontar também o nosso efeito de comparação da formação médica nossa, não só entre nós mesmos dentro do Brasil, mas também em relação aos médicos formados em outros países. Estou só trazendo aqui questões que eu acho que é um campo aberto de pesquisa. A gente vai começar a quebrar algumas crenças, talvez aí em relação a esse aspecto da formação. Eu fazer uma pergunta mais de fundo também, jurídico-regulatório, Daniel. Caso o aluno, não sei se o Silvio também possa responder, caso o aluno ele é o 12º e se ausentou da prova por algum daqueles motivos que estão lá previstos, como é que fica essa questão dele em relação ao score dele ou à proficiência dele no histórico? Max, isso vai depender de regulamentação também, viu? É, Assim, a medida provisória ela traz apenas a regra macro, evidentemente que as exceções serão objeto da regulamentação, né? tá, Então, perfeito. Não tudo, temos ainda clareza sobre isso, né? não, de forma alguma. Tá. Aliás, diga de passagem, dentre essas 470 emendas, existe uma que diz que está pedindo para que esse resultado ele seja estendido para todos os alunos do ENAD, não é só ENAMED, não. Já querem colocar na medida provisória Para a todo alternativa mundo. para o ENAD, já tem lá como emenda. Até porque essa MP deixou um pouco em aberto também, até para as outras áreas da área da saúde, né? Ela tá assim, ela quase que abriu um guarda-chuvinha ali para colocar os outros cursos da área da É, saúde. mas na verdade, já existe a tramitação de projetos similares de outros cursos. A gente tem feito um acompanhamento também, que esse realmente está dando mais conflito, né? Silvio, a professora Elaine Machado, uma questão aqui mais de impacto dentro das demandas da IES, é de que forma a regulação do ENAMED 2026 impactará a estrutura e as demandas das IES. Esse impacto ele envolverá a exigência de um corpo docente com maior número de doutores, ampliação de laboratórios e expansão do acervo de bibliotecas, incluindo maior acesso à base de dados científicas, por exemplo. Já é possível mensurar efeitos estruturais dentro do curso? Pergunta da professora Elaine Machado. Eu entendo, o Max, que isso talvez venha mais até relacionado às mudanças dos ciclos avaliativos e dos referenciais de qualidade do Uhum. INEP, avaliação em loco, que está mudando. Eu não vejo, em relação ao ENAMED em si, um impacto tão grande nesse aspecto, ainda que, sim, nós passemos a ter uma necessidade de muito mais análise dos microdados, um BI que acompanha ali, um observatório ali dos dados dos estudantes para entender como eles vão evoluir ao longo do curso consequentemente, plataformas ou sistemas acadêmicos que nos deem mais clareza sobre os gaps de cada conjunto de estudantes, quais são as, unidades, as áreas do conhecimento que demandam de maior atenção, desenvolvimento docente, mudança de metodologia, revisão dos processos avaliativos. Isso tudo é induzido pelo ENAMED, sim.
E aí isso, claro, gera mais dado, e gerando mais dados, a gente precisa de uma governança maior de dados e, consequentemente, mais análises, né, a partir disso. Do ponto de vista estrutural, vai depender muito de qual é a causa raiz do gap da escola, do curso. Se, por exemplo, você tiver um conjunto de estudantes que tem uma deficiência específica e você comprovar que isso é por conta da deficiência no campo de prática, no cenário de prática daquela área, você vai ter que investir nisso. Se o problema está relacionado, de repente, à natureza ali dos docentes daquela unidade curricular, ou daquele módulo, ou daquele eixo, então isso vai variar muito, né? De acordo com o diagnóstico que o ENAMED nos permitirá fazer. E aí, do ponto de vista de geração de dados, sim. Do ponto de vista de bibliotecas, enfim, aí eu acho que começa a fugir um pouco Uhum. do que o ENAMED nos provoca. Eu imagino que, mas, por outro lado, acompanhando também a evolução lá dos instrumentos de avaliação, imagino que aí sim os referenciais de qualidade, as cestas e o novo processo e ciclo avaliativo, sim, esse sim trará muito mais transformação, muito mais necessidade de readequações das IES e dos cursos. Perfeito, Silvio. Eu vou voltar depois para o Silvio. Eu queria trazer, acho que mais uma questão te perguntar aqui no chat se vocês têm em algum lugar, algum de vocês dois, onde estão essas emendas? Perguntaram aqui no chat, o Marcelo Rosa Tem, perguntou. tem lá no acompanhamento da medida provisória, no site do Congresso, tem todas. Todas, tá. É, Tá, perfeito. Aproveitando aqui, o Silvio, a gente conversou, vai sair daqui a pouco mais, que eu digo em alguns dias, podcast que nós gravamos pelo Semerge, né? Você, eu e o VP aí da Edux de expansão. E nós conversamos sobre captação e retenção, não sei se você se lembra, e teve uma variável que teve no meio da nossa fala lá, Silvio, que nós entramos com o Enamed, teve um vetor Brasil pelo Enamed, que para a gente talvez só ampliar a discussão aqui, né? Você precisa, o grau de competitividade cada vez maior dentro das escolas médicas, cada vez mais difícil a captação, e aí você acaba ingressando estudantes por exemplo, um corte de Enem mais baixo dentro das instituições de ensino, mas ao mesmo passo você com o ENAMED precisa o quê? Fazer com que esses estudantes consigam ter uma progressão e adquirir a sua habilitação médica, né? Então, não sei se você tem refletido um pouco mais sobre isso, sobre essa triangulação, né? Então, a competitividade maior, uma entrada de estudantes com um conjunto uma possibilidade de nivelamento maior para poder ingressar no curso de medicina, né? Vem com um score mais baixo, mas você precisa entregar esse estudante com um score proficiente, né? Porque ele deseja ser médico. Não sei se você tem refletido um pouco mais sobre essa equação, que é uma equação complexa e multifatorial, como você colocou. Max, eu acho que esse é um ponto central. Hoje, quando você vê o desempenho das escolas diferentes naturezas jurídicas ali, públicas, privadas, estaduais, federais, com sem fins lucrativos, a gente vê uma coincidência, né? Um resultado que demonstra que existe uma diferença importante entre do ponto de vista do número de vagas, né? E, consequentemente, da competitividade por elas, faz com que você tenha, sim, uma diferença importante no perfil acadêmico do aluno que ingressa numa escola pública ou privada. Isso é natural, é questão da demanda. Você tem uma demanda grande pelo estudo médico, né, gratuito, e uma oferta pequena. Então, você tem uma relação candidato-vaga muito grande, isso filtra aqueles melhores estudantes que têm um perfil acadêmico pregresso diferenciado. Na outra ponta, você dá acesso a muitos estudantes que não têm condições de galgar ali, de alcançar esses padrões ali de resultado de Enem, e vão muitas vezes para as escolas privadas, né, que tem um volume maior de vagas. Isso não fala sobre a qualidade. Isso não tem relação com a qualidade do curso.
tem a ver com o mecanismo de seleção ou de barreira, ou de maior facilidade ou dificuldade de ingressar. Isso não fala sobre a qualidade do curso, fala sobre aonde é mais fácil e aonde é mais difícil você ingressar. E aí você tem, sim, um desafio muito grande da escola privada, que é, para garantir a sua sustentabilidade, preencher a totalidade das suas vagas. Você tem escolas que têm 200 vagas, 300 vagas, cento e tantas vagas, e que vão preencher essas vagas, independentemente de qual seja o Enem ali do estudante. Então, existe uma questão que é como levar esse estudante que, porventura, traz uma bagagem acadêmica não tão qualificada, para, ao longo de 6 anos, que é um pouco do conceito do IDD, né? Você pega um estudante que vem lá com o Enem muito mais precário e tem que entregar ele com um ENAD adequado. Então, eu acho que vai haver agora um esforço grande das escolas, no sentido de olhar com mais cuidado e mais carinho a progressão do estudante, que antes ela era dada de uma maneira em que você tentava remediar, você tentava achar caminhos de flexibilizar, para que ele pudesse ir caminhando ao invés de desistir da sua trajetória acadêmica. Muitas vezes, reprovado, ele avançava em algumas medidas, desde que não tenha um pré-requisito muito, muito importante, você permitia que o estudante recuperasse ao longo do processo, mas isso, claro, poderia deixar algumas lacunas. Muitas escolas estão agora olhando com mais cuidado as disciplinas de reprovação, tornando elas mais rígidas, mudando o seu sistema avaliativo, como, por exemplo, mudando a média mínima de proficiência para aprovação final. Enfim, e isso vai fazer, sim, com que a dinâmica mude. A dinâmica mude no sentido de que o aluno não tem essa lógica de entrou, vai terminar. Ele entrou, ele vai ter que ir comprovando a proficiência a cada ciclo para que esse conjunto de progressões leve ele até o último ano do curso. O que eu acho que vai acontecer, e já vejo acontecendo, é um grande movimento de revisão dos critérios e premissas de progressão do estudante. Então, a gente vai ver com mais frequência reprovações no internato, com mais frequência restrição a mecanismos de recuperação, para que o estudante tenha que fazer novamente a unidade curricular que ele não tenha tido proficiência ou suficiência para progredir, um controle maior dos pré-requisitos. Não que eu ache isso certo, Max. Eu estou dizendo que isso é o resultado ou a reação, diria, adversa desse modelo que tá sendo posto. Então, É um efeito, é um efeito. é um efeito. Agora, se ele é um efeito adverso, ou indesejado ou não, eu não estou entrando no mérito e nem estou fazendo um juízo de valor sobre isso. Estou dizendo que muda a lógica. Antes, a educação médica era uma educação inclusiva, que buscava fazer com que o estudante progredisse, cuidando da saúde mental do estudante, para que ele não se sentisse pressionado e, Uhum. e sacrificado dentro desse processo. E agora você vai ver um modelo com mais avaliações, com mais pontos de verificação, com mais rigor, com menos progressão e com mais reprovação. Isso eu não tenho dúvida. E aí eu não estou falando por mim, estou falando pela observação que eu imagino que a coisa vai avançar. Então vai mudar a lógica. O estudante ele pode ser fácil de entrar, mas ele vai ter muito mais dificuldade de sair do que tinha até então. Essa é a minha percepção. Perfeito, concordo. É um efeito de segunda ordem, né? A gente faz as políticas públicas têm essa característica, né? A gente vê geralmente os efeitos de primeira ordem, mas a gente começa a aumentar o número de variáveis nesse bojo e a gente vai começando a perceber os efeitos de segunda ordem. Então é uma percepção importante, Silvio, você ter trazido isso. Isso vai estar no nosso podcast que sairá em agosto, tá, Silvio? Nós teremos um outro que vai sair agora em julho sobre inteligência artificial. Em agosto essa parte dessa fala que a gente chegou entre vários assuntos, nós tratamos, não sei se vocês lembram, nós tratamos 5 minutinhos sobre esse aspecto, que é um aspecto bastante importante. E para quem está nos assistindo aqui, pessoal, então a gente está aqui até aproveitando para finalizar, tá? Porque eu acho que nós tivemos muitas perguntas, trouxemos outras, conseguimos cobrir de todos. Então, assim, a gente tratou pelos aspectos regulatórios, aspectos, os mecanismos existentes, e também tentamos trazer aqui um ponto de vista estratégico para as escolas médicas também, para uma reflexão
não apenas do instrumento em si, dos seus efeitos nos estudantes, sobre proficiência, sobre exercer a profissão, sobre qual o conceito da instituição, quais as punições, ou quais os ônus em relação a isso, mas também pelo ponto de vista estratégico, né, de análise das nossas escolas médicas. A Vera vem aqui para dar o finalmente. Agradecer a Daniel, Silvio, por terem disponibilizado essa sexta-feira à tarde, agora aqui, para estarem conosco, para enriquecer o debate. Nós tivemos, desde o início da conversa, tivemos 46 pessoas participando, e as mesmas 46 pessoas ficaram aqui a 1h20 conosco, participando, então certamente impactamos aí muitas instituições de ensino, tá? E agradecer pela Cláudia Romano, também em nome da Cláudia Romano, a participação tanto do Daniel quanto do Silvio e das pessoas que estão aqui nos assistindo. Vera, Eu acho que foi excelente o debate, né? Uma grande oportunidade para realmente esclarecimento de dúvidas, e teremos mais, e acho que a gente pode daqui a pouco estar marcando um novo encontro. Eu vou contar com o Daniel e com o Silvio novamente, porque é um assunto que, como colocado aqui, né? Muitas dúvidas foram esclarecidas e novas virão. Eu quero mesmo agradecer a vocês. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. Silvio, parceria aí constante também. Obrigada pela sua disponibilidade sempre. E agradecer a todos que estiveram conosco aqui, em plena sexta-feira, 2 horas da tarde, né? A gente está aqui nesse encontro, então foi excelente. Se vocês quiserem, nos encaminhem dúvidas que surgirem e nós repassaremos aos nossos palestrantes, com compromisso de depois enviar para vocês esse retorno. Muito obrigada mais uma vez, bom final de semana a todos e até a qualquer momento. Max, obrigada aí pela parceria, meu querido. Um beijo grande a vocês. Um abraço, bom final de semana, obrigado. Obrigado, Obrigada. pessoal. Bom final de semana. Próximo. tchau, Verinha, um beijo.